Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. No vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Esse daqui então é um romance de 2006 e é talvez ao lado lá do Terra Sonâmbula o romance mais famoso do autor, pelo menos aqui no Brasil. Esse livro aqui então, na verdade é uma releitura e ele é um livro que se divide em 19 capítulos que se rearranjam em dois núcleos temporais e narrativos diferentes que em alguns momentos da narrativa eles acabam se imbricando. Então o primeiro desses núcleos, que é o que ganha mais relevo aqui dentro do romance, ele é composto por 11 capítulos que se passam num presente, que é 2002, mais um capítulo que se passa em um passado próximo a 2002. E o segundo núcleo, ele é composto por seis capítulos que acontecem num passado remoto de Moçambique, o que acaba constituindo ali aquilo que eu vou chamar aqui de núcleo histórico. Uma coisa curiosa sobre os capítulos que compõem esse núcleo histórico, esses 6 capítulos, é que eles são sempre... eles estão divididos aqui ao longo do livro da seguinte maneira. Então são os capítulos 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Enfim, então isso é só uma curiosidade que eu acho bem interessante. Mas enfim. Então, para eu poder falar desse núcleo histórico, antes de eu falar do núcleo principal aqui, que vai ganhar mais relevo dentro do livro, eu acho interessante a gente distinguir um pouco do romance histórico, como ele era visto lá no século XIX, quando ele surge, e o romance histórico como ele é visto hoje, enfim, ao longo do século XX. Quando a gente pensa no romance histórico do século XIX lá, você tinha aquela ideia toda da recuperação histórica, quando você pensa nos textos do Herculano, do Walter Scott, sei lá eu de quem mais, do Alencar. Quando você pensa em todos esses textos, você sempre tem que ter em vista que esses autores eles estavam voltando para um passado para tentar recuperar as raízes históricas do seu país e do seu povo, geralmente para poder enaltecer a sua nação e etc. Quando a gente pensa no romance histórico moderno, que é esse que vem lá a partir do século XX, a gente tem não uma recuperação histórica, mas uma revisão da história. E essa revisão geralmente vai ser uma revisão extremamente crítica da história. E essa é uma distinção que pode parecer mínima, mas não é, e eu vou tentar mostrar aqui ao longo deste vídeo o porquê. Exemplo de romance histórico moderno é lá o História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, que ainda não tem vídeo no canal, mas terá em breve, que é um romance em que o Saramago ele vai desmentir a história. Talvez seja essa a principal diferença entre esses dois tipos de romance histórico. O romance histórico do século XIX, ele visava recuperar a história e ele tentava ser o mais próximo possível dessa história que estava sendo recuperada. Enquanto que esse romance histórico moderno, ele já tem mais essa ideia de você tentar desmentir, ou não só desmentir, mas ampliar o discurso da história oficial, o discurso histórico oficial. Mas enfim, no núcleo histórico aqui do Outro Pé da Sereia, a gente vai entrar ele se passa em 1560 e a gente vai entrar em contato com a expedição ali chefiada pelo Dom Gonçalo da Silveira, que está liderando essa expedição que sai de Goa, na Índia, e está indo rumo a Moçambique, para que eles possam adentrar ali e tentar catequizar e salvar um determinado povo ali que era considerado pagão e etc, etc. Então você perceba que eles estão ali nessa missão de espalhar, de expandir a fé cristã e evidentemente o reino português, porque eles não eram tão santinhos assim. Pois bem, nessa expedição que eles estavam indo de navio, né? Saíram lá da Índia, foram pelo Índico, até chegar em Moçambique. E dentro do barco havia uma imagem de Nossa Senhora que tinha sido benzida
pelo próprio Papa. Só que aí o que acontece? Acontece que essa imagem de Nossa Senhora que estava dentro desse navio, ela acabou sendo associada por um dos escravos ali dessa comitiva, ela acabou sendo associada a uma divindade africana. Só que uma coisa que incomodou muito esse escravo era o seguinte: a divindade africana era uma deusa das águas, então ela não tinha pés, ela era uma sereia. Enquanto que Nossa Senhora tinha pé. Então o que ele fez? Esse escravo foi aproveitar um momento de distração ali dos demais tripulantes, foi lá e cortou um dos pés dessa Nossa Senhora, e por conta disso ele acabou sendo punido e etc, etc. Só que aí uma coisa muito interessante é o seguinte: quando esse sujeito ele olha para essa santa e ele não vê uma santa, mas ele vê uma divindade africana, há toda uma discussão alegórica em torno disso. Porque veja, do mesmo modo que essa divindade africana estava ali sob a pele do colonizador, o que esses portugueses estavam tentando fazer com os africanos era exatamente isso. Quando você vai e impõe a sua religião, impõe a sua língua para o outro, você está, de certo modo, vestindo os outros com a sua própria roupa, digamos assim. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então perceba que quando esse sujeito, quando esse escravo vai e decepa o pé dessa santa, esse ato ele não é só um ato de rebeldia, mas ele é um ato de libertação, não só dessa santa, mas dele próprio. Porque se a santa voltou a ser quem ela era, que no caso é essa divindade africana, ele também, de certo modo, voltou a ser quem ele era, que era aquele sujeito das praias do Congo. Então você perceba que há um peso muito forte dentro dessa imagem construída pelo Miyakoto, justamente porque ela abre essa perspectiva de leitura que visa uma identificação entre esse negro e essa santa que ele está tentando ali resgatar, essa divindade que ele está tentando tirar do jugo português que aprisionou ela nessa imagem de Nossa Senhora. E a perspectiva crítica desse romance, desse núcleo histórico aqui, vem justamente a partir da introdução desses personagens fictícios que vão, de certo modo, desequilibrar o discurso histórico oficial estabelecido. Então você tem, dentro dessa ideia desses personagens fictícios, você tem esse escravo, que não se sabe se existiu de fato. E você tem também a figura de um padre, cujo nome eu não me lembro mais. Mas enfim, você tem a figura de um padre que está ali, ele é o escrivão dessa expedição. Então ele está ali escrevendo um diário de bordo, o que faz com que esse núcleo histórico também se aproxime muito dos romances de viagem, que é uma coisa muito interessante também da gente pensar dentro aqui desse romance do Miyakoto. Mas enfim, esse padre então está ali escrevendo sobre a história, ele está escrevendo a história dessa navegação. Só que à medida em que esse padre vai observando as reais intenções dos portugueses, esse padre que também era português, ele começa a ver muita coisa errada. E o mais curioso, ele começa a se tornar negro. Então perceba que quando o Miyakoto coloca esse padre e diz que esse padre está se tornando negro, ele está dizendo basicamente, olha, quem está escrevendo essa história aqui, quem está reescrevendo essa história, não é mais o português, é o negro. Ainda que seja um português, quando o Miyakoto cria essa alegoria dentro desse livro, ele está falando que o livro, que essa história ela está sendo reescrita a partir da perspectiva do africano. E é justamente por conta disso que esse discurso extremamente crítico com relação à história oficial acaba se agregando ainda mais aqui dentro desse núcleo histórico aqui do outro pé da sereia. E ainda pensando nesse processo de reconstrução da história oficial, uma coisa interessante aqui nesse romance do Miyakoto é que cada um dos capítulos, de todos os capítulos, cada um desses capítulos tem uma série de epígrafes. E uma coisa curiosa é que à medida em que esses capítulos que tratam desse período histórico de 1560, à medida que esses capítulos vão evoluindo na história, o que a gente tem
é um detalhamento cada vez maior dessas epígrafes. Então, as epígrafes desses capítulos que visam essa revisitação histórica, essas epígrafes elas vão se tornando cada vez mais técnicas, de modo a mostrar a dose de realidade que está ali presente na construção desse romance. Então chega um determinado momento aqui em que o Miyakoto coloca a epígrafe, o autor da epígrafe, o livro em que a epígrafe está, a página, o ano de publicação e a cidade em que o livro foi publicado. Então perceba que esse livro ele vai ganhando cada vez mais um relevo extremamente técnico, ainda que seja um romance, ainda que seja uma ficção. E daí você começa a entender porque que eu passei esse livro aqui para os meus alunos para tratar desses deslimites da ficção. Mas enfim, esse então é esse romance, esse núcleo histórico do Outro Pé da Sereia. Ele vai então girar em torno dessa expedição desses portugueses indo rumo à África. E aí você vai ter que ler o livro para saber se eles chegam lá e como eles chegam lá e o que acontece caso ele nesse meio do caminho aí durante essa viagem. Mas enfim, o outro núcleo dessa história, que é lá o núcleo dos dias atuais, vai contar um pouquinho a história. Ele vai começar, na verdade, falando que um sujeito chamado Zero Madzero, ele um dia acorda a mulher dele, que se chama Moadia, e ele acorda a mulher dele para avisar que ele viu uma estrela caindo do céu, e ele foi e enterrou essa estrela no quintal. Só que aí, a partir do momento em que ele enterra essa estrela no quintal, ele começa a sonhar que ele está se tornando mulher. E daí é uma coisa muito curiosa, porque ele, e isso fica claro em vários momentos assim do texto, como por exemplo, existe um código de conduta que diz que o homem tem que sempre andar à frente da mulher, então ele sempre faz isso. Ele era um descendente de uma determinada tribo de guerreiros vorazes ali da África, etc. Tu percebe que ele é o arquétipo do macho ali. E ele começa, depois que ele enterra essa estrela, ele começa a sonhar que ele está virando mulher. Então perceba que a partir do momento em que ele enterra essa estrela, a identidade dele é posta em xeque. Essa identidade sexual, essa identidade de gênero dele acaba sendo posta em xeque. Mas enfim, por conta disso, eles resolvem então pegar essa estrela, desenterrar e enterrar perto de um rio, porque o rio é um lugar sagrado dentro dessa cultura aqui descrita. Só que quando eles chegam lá nesse rio, eles acabam encontrando uma estátua de Nossa Senhora com o pé decepado, e eles acabam encontrando um baú com uma série de documentos que são os documentos lá que estavam sendo escritos durante a viagem de 1560. Só que quando o Zero Madzero toca nessa estátua de Nossa Senhora, ele acaba sendo amaldiçoado. Então, esse casal vai procurar ali o curandeiro da região, que é um sujeito chamado Lázaro Vivo, e o Lázaro Vivo diz que para que eles possam se livrar daquela maldição, a Moadia tem que pegar essa estátua e levar para uma igreja. Só que a igreja mais próxima fica em outro povoado. Então o que ela faz ela pega essa estátua, sai de Antigamente, que é o lugar onde ela e o marido moram, e é muito curioso porque um lugar chamado Antigamente acaba unindo o tempo e o espaço dentro desse campo narrativo aqui. Então isso é uma coisa muito curiosa de se perceber no livro. Então ela pega essa estátua, sai de Antigamente e vai para Vila Longe, que é o lugar onde tem lá essa igreja e é inclusive a aldeia de onde ela saiu, a aldeia natal dela. Mas enfim, quando ela chega em Vila Longe, duas coisas chamam muito a atenção dessa mulher. A primeira delas é que todo mundo pensa que o Zero Madzero estava morto. Só que ela fala assim, não, ele não morreu. Só que à medida em que o texto avança, à medida em que o romance avança, você começa a pensar que de fato o Zero Madzero estava morto. Mas não só ele. Conforme o texto vai avançando, você começa a pensar que na verdade todas aquelas pessoas estão mortas. Mas enfim, você vai ter que ler o texto para saber como isso acontece. Mas ok, essa é a primeira coisa que vai chamar a atenção da tal da Moadia. A outra coisa é que ela acaba descobrindo
que aquela população ali de Vila Longe está tentando arrumar um jeito de enganar um casal de turistas que está vindo dos Estados Unidos para esse vilarejo, a fim de buscar uma África exótica em que eles encontrassem uma identidade imutável. Esses dois pesquisadores, eles são afrodescendentes, eles estão voltando ali para tentar recuperar as suas raízes, etc. Só que eles querem fazer isso entrando em contato com uma África, que é essa África que a gente vê por aí a África do Tarzan, sabe aquela África que só tem mato, que só tem bicho, que as pessoas vivem caçando, que moram na árvore, esse tipo de coisa. É essa África que eles querem, é a África dos curandeiros, é a África dos tambores e etc. Mas enfim, então essa população ali desse vilarejo acaba tentando armar um golpe para poder enganar esses americanos para conseguir dinheiro para sustentar ali o vilarejo. E a própria Moadia acaba entrando aí nessa jogada de tentar enganar esses estrangeiros. E enquanto tudo isso vai acontecendo, você começa a se perguntar cada vez mais, por uma série de indícios que são lançadas ao longo do texto, você começa a se perguntar cada vez mais se aquelas pessoas não estão todas mortas ou se tudo não passou de um sonho. Porque quando você pega lá o livro, ele começa com o Zero acordando a mulher. Então, toda a descrição é uma descrição extremamente onírica. Então, você não sabe se aquilo é lembrança, se aquilo é sonho, se aquilo é um delírio que ela está tendo. Mas, enfim, então perceba que o Miyakoto, ele dá essas várias possibilidades de leitura que vão, de certo modo, acabar agregando ainda mais na experiência de ler aqui esse livro. Mas enfim, uma coisa muito curiosa aqui dentro desse romance do Miyakoto, não só desse, mas dentro de todos os romances do Miyakoto, é o nome dos personagens. Quando você pensa no papel aqui da Moadia, veja bem, ela se desloca de antigamente para Vila Longe para levar essa santa para poder livrar o marido da maldição. Ela se desloca do presente para o passado quando ela vai ler aqueles documentos todos encontrados lá no baú junto com a santa. E ela se desloca também entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Por quê? Porque lembra que eu disse que ela acaba entrando naquele jogo de tentar enganar os americanos que estão indo para lá. Pois é, o que acontece é o seguinte, as pessoas ali falam assim, bom, eles vão querer ver alguma coisa com feitiçaria. Então a gente vai fazer o seguinte, a Moadia vai fingir que está recebendo espíritos e a partir do momento em que ela estiver recebendo espíritos, ela vai começar a falar algumas coisas que acabem apetecendo ali a esses americanos. Então ela vai falar que ela é um escravo, um espírito de um escravo, esse tipo de coisa. Só que aí, à medida em que a Moadia começa a entrar nesse jogo, ela começa a falar coisas que ela não poderia saber se ela de fato não fosse um desses espíritos aí do passado. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que ela entrou em contato com aqueles documentos do tal do Gonçalo, do padre lá que veio na caravela lá para poder catequizar os africanos. Então veja, você não sabe em momento nenhum se ela está fingindo ou se aquilo que está acontecendo, se essas incorporações, elas de fato são reais. O capítulo que dá início aqui a essas incorporações e etc., se chama Devaneios, Farsas e Visitações. Então, quando você pensa nessa ideia toda das farsas, você pensa, bom, ela está fingindo. Só que aí você tem essa ideia das visitações. Então, por mais que ela esteja fingindo, nem tudo ali é fingimento. A coisa ali começa a descambar para um lado que até mesmo as próprias pessoas que estão ali enganando esses americanos, as pessoas começam a ficar assustadas também, porque falam, opa, essa pessoa que está falando ali não é a Moadia. E eu comecei a falar tudo isso para falar do nome dela. Quando você pensa no nome da Moadia, o nome dela que significa canoa. E a canoa é esse objeto, é esse meio de transporte. E é justamente por isso que ela é a personagem que vai transitando
entre essas várias realidades. Ela transita entre o passado e o presente, ela transita entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e ela transita entre a Vila Longe e antigamente. E o curioso, pensando nessa questão toda do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, é que quando você fica sabendo disso, quando você percebe que que aquilo ali não é só fingimento, você começa a se perguntar, será que realmente o Zero Zero não estava de fato morto? Porque veja, quando a gente entra em contato com outros personagens aqui, a gente fica sabendo que desde que a Muad'Dib nasceu, ela já era predestinada a ser uma feiticeira dali daquele lugar. Ela já tinha ali o dom, digamos, ela já tinha a mediunidade para poder, enfim, trabalhar como curandeira e esse tipo de coisa. Só que ela sempre se negou a isso, só que a mãe dela sempre avisou, um dia você vai ser chamada, um dia você vai ser visitada. Então o fato dela estar ali conversando com o Zero Zero e com essas outras pessoas não significa que essas pessoas e que o Zero estejam vivas, porque ela transita entre esses dois mundos. Então perceba que tudo aqui acaba, de certo modo, envolvendo esses personagens e essa realidade que o Miyakoto cria em uma bruma intransponível. Então você não sabe se aquilo tudo é de fato realidade, se aquilo tudo é fantasia, se aquilo tudo é farsa, se aquilo tudo é sonho, se aquilo tudo é delírio, enfim. E daí você vai ter que ler o livro para saber se no final essas coisas ficam mais claras ou mais obscuras ainda. Enfim. E uma coisa importante, como eu estava dizendo para vocês, é que o nome desses personagens é imprescindível para o andamento da história. Então você tem o Zero, que é esse sujeito que se anula não só com relação a ele mesmo, mas até com relação aqui aos outros personagens da narrativa. Você tem a Constança, que é a mãe aqui da Muad'Dib, que é uma mulher que vive ali daquele passado em um constante repetir-se. Você tem a Muad'Dib, que tem toda essa ideia toda da canoa. Você tem o Singério, que é um ajudante de alfaiate, que adota o nome de Singério, porque Singério faz referência à máquina de costura Singer. Você tem o Jesustina, que é o padrasto aqui da Muatina, que acaba mudando. Ele tem um costume muito curioso que com o passar do tempo ele vai mudando de nomes, não só para ser outra pessoa, mas porque ser outra pessoa acaba fazendo com que ele engane a morte. Então ele muda de nome para viver mais. Só que conforme o texto vai avançando, você acaba descobrindo que ele faz isso para tentar negar o próprio passado. Mas enfim, e existe uma série de outros nomes que também são muito importantes. Por exemplo, o nome aqui o sobrenome, né, dos americanos aqui, na verdade é um americano e uma brasileira. O sobrenome dos americanos é Saltman. E quando você Saltman. E quando você pensa que o sobrenome deles significa Homens do Sul, e daí você pensa no histórico do sul dos Estados Unidos com relação à escravidão e etc, etc, todo aquele contexto da Guerra Civil Americana e tal. Então você perceba que há uma carga simbólica muito grande no nome desses personagens, e essa carga simbólica ela é de extrema importância para que a gente entenda o desenrolar aqui desses acontecimentos. Então, no limite, o Outro Pé da Sereia é um romance sobre esse caráter movediço das identidades. Seja ela uma identidade pessoal, quando você pensa lá no sujeito que troca de nome, seja ela uma identidade nacional, quando você pensa que há aqui nesse contexto a nacionalidade portuguesa, a nacionalidade americana, a nacionalidade brasileira, a nacionalidade indiana, a nacionalidade moçambicana. Há essa identidade movediça no que diz respeito ao gênero, porque não é só o Zero Zero que começa a pensar naquela coisa toda de virar mulher. Enfim, outros personagens acabam embarcando nesse mesmo assunto. E você tem essa identidade religiosa que acaba sendo uma identidade extremamente movediça ali também. Porque todo mundo se diz católico, mas o tambor começa a tocar, todo mundo já está sambando ali no terreiro. Então, é muito curioso, por quê? Porque o Miyakoto que ele demonstra aqui é que a sociedade moçambicana, não só ela, mas todas as sociedades africanas, por conta das divisões territoriais,
são sociedades marcadas por esse mosaico cultural que aparece, inclusive, na própria estrutura do texto. Uma estrutura que é fragmentada não só por conta dos capítulos, mas principalmente por essa questão da fragmentação temporal, essas idas e voltas do presente para o passado aqui dentro deste romance. E agora veja uma coisa muito curiosa, é a seguinte. Quando você pensa aqui nesse viés histórico, nessa questão toda do romance histórico, o romance histórico ele está aqui para mostrar, olha, o discurso histórico ele tem uma certa carga de ficção. E daí o que a Moadi aqui faz é o seguinte, ela se apropria do discurso histórico oficial e cria ficções com esse discurso histórico. E isso é algo muito importante porque isso, de certo modo, acaba fazendo com que haja duas revisitações históricas aqui dentro desse romance. Uma feita pelo próprio autor quando ele vai introduzir aqui a história dessa expedição de 1560 e outra feita pela própria Moadia quando ela se apropria desse discurso oficial e cria ficções para poder enganar lá os norte-americanos. E justamente por conta disso, essa ideia toda da ficcionalidade da história é algo muito importante para quando você for ler aqui esse texto. Então, quando o Miyakoto ele vai e revisita um episódio histórico da sociedade moçambicana e insere esse episódio histórico dentro de uma narrativa no presente, ele vai, de certo modo, questionar essa configuração de uma identidade nacional única. Ele está falando, olha, não tem como uma pessoa querer, como os americanos aqui, não tem como uma pessoa querer saber o que é ser africano, porque ser africano é ser muitas coisas. Só que o Miyakoto ele não enxerga essa mestiçagem como algo negativo, como algo que deturpa a cultura. Ele vê isso como uma riqueza, porque é justamente essa pluralidade de culturas que vão, de certo modo, estar ali fermentando esse caldo cultural que é próprio aqui dessas sociedades africanas. E quando a gente pensa no nosso caso do Brasil, isso fica muito, muito claro também. Então esse é um romance que eu gosto muito e é um romance que eu decidi passar para os alunos justamente porque ele aborda todas essas questões culturais, que são questões assim que eu acho que são prementes, sobretudo em face de algumas coisas que andam acontecendo por aí. Então eu acho que esse é um romance extremamente necessário quando a gente pensa nele sob essas outras perspectivas que eu tentei mostrar aqui ao longo desse vídeo. Acredite, eu não contei nenhum quinto do que acontece nesse livro. Esse daqui é o meu romance preferido do Miyakoto. Enfim, eu vou tentar mais pra frente fazer um vídeo sobre o Terra Sonâmbula também. Não sei quando, mas farei um dia, tá bom? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. E não deixe de ler este livro, porque, sério, gente, esse daqui é um livro incrível. Enfim, é isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!